Oi, oi, família, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de vocês. Vim aqui falar de um assunto meio que polêmico. Às vezes algumas pessoas não vão concordar, mas eu vivi isso na pele, então é experiência própria. Vou estar gravando em algumas partes, porque só esse vídeo aqui não dá para explicar, mas esse é um vídeo rápido de 3 minutos. Mas eu vou tentar expressar o que Deus colocou no meu coração. E como sempre eu uso, né, a base e a palavra, né, dele, que é o manual de vida. Vamos estar lendo em Provérbios 17, 1, que diz assim: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia, mas com contenda. Então, eu vou intitular esse vídeo com A escassez é melhor do que a fartura. Isso sim, é polêmico, né? A escassez é melhor do que a fartura. Então, família, eu já passei muitas escassezes na minha vida. Escassezes extremas de precisar comer algo e não ter, de precisar vestir algo e não ter, e ter que escolher, né, entre pagar uma conta ou comprar um bocado de pão para comer. E a fome, família, ela dói. A fome, ela machuca. A fome, ela nos faz sentir o pior do pior dos miseráveis vermes desse mundo. E quando eu passava por essas situações, quanto mais eu passava a escassez, mais eu buscava, mais eu adorava ao Senhor e mais eu cria que um dia eu ia sair daquele estado, né? Eu cria que um dia Deus ia me tirar daquela situação. E eu sempre sonhei grande. Eu brinco com algumas amigas, né? Que eu nasci para ser rica, porque eu sempre, mesmo ali na escassez, mesmo ali em meio à fome, as minhas necessidades extremas, eu sonhava com algo maior. Eu sonhava que um dia eu ia poder ajudar as pessoas. E eu sonhava que Deus ia me tirar dali, daquela escassez. E por incrível que pareça, a falta do pão, a falta da roupa me fazia aproximar mais do Senhor. Eu orava, eu buscava ao Senhor e eu jejuava, né? Meio que obrigado, porque não tinha comida e sem roupas, né? Sem agasalho, passando frio. Mas eu estava ali sempre confiando que o Senhor um dia ia me tirar daquele lamaçal de lodo, ia pôr-me numa rocha firme. Então, família, continuando aqui a segunda parte, e então eu comecei a ler mais a Bíblia, e na época eu não entendia isso, eu entendo isso hoje. Mas eu buscava o Senhor, eu ia na igreja mais, eu orava mais, né? Eu confiava mais. E naquela época eu achava que Deus não estava comigo, eu achava que Deus tinha me abandonado, eu achava que Deus era ruim comigo, porque eu via pessoas, né, que talvez estavam ali na vida errada, fazendo coisas, né, erradas, mas elas estavam ali fartas de pão, comendo, lanchando, vivendo, e eu ali, mesmo trabalhando, eu trabalhava só para pagar o local que eu morava, a água e a luz, e não sobrava para mim comer, né? E eu sempre honrei pelo meu nome, que a Bíblia fala que melhor né? É o bom nome do que o ouro e a prata. Então, sim, eu deixava de comer para me pagar o aluguel, a luz e a água, e não sobrava para me comprar o alimento, né? E o meu maior sonho, família, era comer um lanche. E por muitas vezes eu passei aqui na minha cidade e sentia o cheiro do lanche e não podia comer, né? E na época o lanche, família, era o que? 1,50, né? E eu não podia comer. E aquilo me doía, aquele cheiro daquelas coisas adentrava minhas entranhas, mas mesmo assim eu sonhava que um dia o Senhor Jesus Cristo ia me dar tanto para me transbordar na vida das outras pessoas, sabe? E continuei buscando ao Senhor, continuei orando ao Senhor. E eu entendo, família, que quando nós estamos passando por escassez, nós, né, tendemos mais a buscar ao Senhor, mais a orar ao Senhor, mais a entender que Ele cuida de nós. Então, a escassez, ela nos leva a confiar, ela nos forja a buscar mais o Senhor. Então, se você está passando por alguma escassez, não se frustre, né? Não murmure, não reclame, porque você está sendo forjado. Quanto mais problemas você passa,
Aparentemente, esses problemas, de uma certa forma, te empurram a buscar mais o Senhor Jesus Cristo, te empurram mais a adorar a Ele e ver o cuidado dele. Eu pude ver, né, nesses períodos de escassez, a provisão de Deus, a provisão, assim, de que eu não falava nada para ninguém, eu era magríssima, e Deus usava as pessoas na hora que eu mais precisava para levar uma roupa, para levar uma comida, para levar algo para mim. Terceira parte, família, então essas pessoas, elas levavam essas coisas para mim sem eu mesmo pedir. Já chegou certos dias que eu ia para a igreja buscar ao Senhor, porque a escassez, ela nos forja, ela nos ensina, ela nos torna simples, elas nos tornam dependentes do Senhor Jesus. E mesmo com a barriga vazia, eu ia para a igreja sem falar nada para ninguém. E de lá, Deus usava as pessoas para me perguntar e me oferecer uma roupa, uma cesta básica, algo do tipo. E eu ali podia ver o cuidado real, pontual do Senhor na minha vida. E Ele não mudou, sabe? Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. Talvez você passe por situações difíceis e você fala, gente, eu estou fazendo tudo certo, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo, mas parece que as coisas não fluem. Sabe que Deus está te preparando para algo maior e melhor do que você imagina. Então, se você está passando por alguma escassez na sua vida, não é ruim essa escassez, a escassez é boa, a escassez ela nos torna as pessoas boas, ela nos torna pessoas humildes, ela nos torna pessoas dependentes do Senhor Jesus Cristo. Porque na palavra do Senhor fala que o amor, tá? O dinheiro é bom, o dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro, né, ele é o mal do homem, ele é o mal das pessoas, porque quando as pessoas têm muito dinheiro, a maioria, elas ficam soberbas, elas se acham melhor que as pessoas, um casaquinho desse aqui, ó, que eu comprei, acho que de 10, 15 reais na época, as pessoas olham pra você, porque você tá com um casaquinho mais fininho, feiou, e se acha melhor, porque eles estão com um casaco, né, talvez de marcas aí famosas, e muitas pessoas, quando começam a prosperar, elas esquecem de Deus, elas abrem as geladeiras, fartas, os guarda-roupas com roupas com etiquetas. E se você pode perceber que a maioria não tem saúde e nem é feliz. Por quê? Porque a fartura, ela não é tão boa quanto a escassez. A escassez, ela nos ensina a ser fiel no Senhor. Ela nos ensina a confiar que o Senhor Jesus vai enviar os corvos para trazer carne para nós. A escassez, ela nos ensina a descansar no Senhor, saber que mesmo que hoje não haja o dinheiro para você pagar o boleto, na última hora, né, no último segundo ali do segundo tempo, o Senhor Jesus Cristo, ele provém. Então a escassez, ela é sim melhor do que a fartura. Quarta parte, família, e certa feita, família, eu estava aqui em casa, né? O Senhor Jesus Cristo, ele tem me prosperado aos poucos, é óbvio, para que nós não podemos corromper o nosso coração. E eu nunca vou esquecer, tem pessoas que me criticam porque eu falo, né? Vocês sabem, eu estou faxineira. E quando eu falo algumas coisas, as pessoas, mesmo que eu nunca me fiz e nunca vou me fazer de vitimista, as pessoas, umas riem de mim, que eu creio que eu vou prosperar muito, muito mais do que eu já sou próspera para abençoar as pessoas. E quando a gente fala próspera, não só de dinheiro, mas próspera também, né, de equilíbrio emocional, de paz, de força, de amor, de compaixão. E um dia, né, aqui em casa, eu, na correria do dia, depois que Deus já me deu minha casa e várias outras coisas, na correria, eu tava tomando café, como agora, e deixei o resto do café e saí. E quando eu cheguei na porta, o Senhor Jesus Cristo, ele falou comigo assim: você já esqueceu de quando você queria tomar um pouquinho de café e você não podia? Porque agora deixa para desperdiçar. E eu voltei, esfriei aquele café e tomei. Por quê, família? No episódio, numa época de Natal, eu estava morando num lugar aqui da minha cidade, de Araçuaí, e levantei, e a luta era tanta, né? A escassez era tanta que quando eu levantei da casa que eu morava, eu dormia no chão, fui na torneira para beber água, não tinha água no bairro. Eu já levantei achando que eu ia beber água com açúcar. Na época, era época de Natal, as minhas patroas, né, que eu dava faxina, me dispensou para ficar com a família, e eu lá, morrendo de fome. E eu lembro que eu só queria tomar um café, e eu morava perto de um posto de gasolina, e aquele povo tava fazendo um café, e o cheiro veio
nas minhas narinas, adentrou nas minhas entranhas, eu ouvi as minhas tripas ali meio que engoliram umas as outras e o barulho audível. E doeu a vontade de tomar um café. E depois que Deus me deu, até para ajudar, né, como eu posso, as outras pessoas, eu largando o café na xícara e o Senhor Jesus, ele chamou minha atenção. Então, família, não se esqueça de onde Deus tem te tirado. Se você tem passado por situações difíceis, fique feliz. Porque muitas pessoas que têm fartura, elas esquecem de Deus, elas não confiam mais em Deus, elas não acham que não depende mais de Deus e esquece de onde foi tirado. Então, se você está vestido roupa de marca, se você está bebendo o café, né, da Starbucks, não desdenhe e não subestime tudo que Deus tem feito na sua vida. Quinta e última parte. E ali eu entendi quando Deus falou no meu ouvido, né? Você já esqueceu? E eu voltei, né, meio que envergonhada, e tomei o café e eu não desperdiço aqui em casa, ele sabe que eu aproveito tudo, até patroas minhas, né, que vão jogar algumas coisas fora, que é comível, que dá pra usar, elas falam, você quer? Eu tô te vergonha de oferecer, você fala, não quero. E quando não serve pra mim, eu dou pra outra pessoa, porque eu não gosto de desperdício, porque eu nunca vou esquecer de onde Deus tem me tirado. Foi assim também com o moço do poço de Betesda, né? E vocês que sabem a história, ele estava lá 38 anos ali, paralítico, Deus curou ele, mas mesmo curado, Deus mandou ele levar a cama dele. Não justifica, né, uma pessoa andar e empurrar uma cadeira de roda. Mas eu entendi que quando Deus mandou aquele moço do poço de Betesda levar aquela cama, era para ele nunca esquecer da onde ele saiu, porque por 38 anos ele esperou a cura. E Deus chegou lá e curou ele, tinha outras pessoas para serem curadas, mas ele foi escolhido para receber a bênção. E Deus mandou ele levar a cama exatamente para ele não esquecer de onde ele foi tirado. E eu não esqueço de onde eu fui tirada. Eu sei que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Eu passo momentos de perrengues ainda. A escassez, graças a Deus, extrema. Eu não passo. É lógico que às vezes a gente passa umas lutas. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele tem me honrado. Ele tem cuidado de mim a todo momento. De uma forma pontual. De uma forma, assim, extraordinária. De uma forma sobrenatural. E ele pode também fazer na sua vida. É só você confiar nele e entender que ele vai prover na sua vida. E se Deus não te deu uma fartura ainda, é porque ele está te moldando, né? É melhor, igual está aqui escrito em Provérbios, né? Um bocado seco e com ele a tranquilidade, né? Do que a fartura e a casa cheia de contenda, cheia de infelicidade, você ter toda a fartura e você não poder nem se alimentar por causa da depressão, talvez por causa de uma doença, e não ser feliz. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente ricas e não são felizes, tanto quanto eu sou. E uma coisa também eu falo para vocês, vou deixar esse vídeo aqui, né, em todas as minhas redes sociais. Eu creio que um dia eu vou prosperar muito, 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 muito. Como? Não sei. Através das redes sociais, não sei. Do meu trabalho, não sei. Mas eu vou prosperar tanto para me ajudar muito, muito mais as pessoas. Porque eu sei de onde eu fui tirada. Eu sei a dor da fome, eu sei a dor do desprezo, eu sei a dor do frio, eu sei a dor do preconceito, por eu estar faxineira, da exclusão, né, de pessoas nem sequer querer que eu fico perto delas pela minha profissão. E eu creio que um dia eu vou ajudar muitas pessoas. E é isso. Fique com Deus. Até mais.